Amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula 391 do Guia WinDev 25, Conversão de Projetos, parte 4. Depois que eu detecto quais as versões do WinDev estão instaladas, eu vou selecionar aqui nesse controle tabela. Eu preciso copiar todos os objetos, janelas, procedimentos, relatórios, consulta, classe, para converter em um diretório temporário. Então aqui ele tem um botão para que eu escolha esse diretório. Vamos então criar um novo diretório na nossa unidade de disco. Novo, pasta. Vamos chamar esse diretório de conversão. O diretório está vazio, agora eu vou pegar da minha pasta projetos o projeto que eu quero converter. Eu desenvolvi uma aplicação de nota fiscal de serviço e vendi para um cliente, e esse cliente só tem a versão 24 e eu desenvolvi na versão 25. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha aplicação na versão 25, que se chama NFS, e vou copiar para o diretório de conversão. Então vou abrir aqui, vou dar um Ctrl A aqui e vou tirar esses detalhes aqui que eu não preciso, nem esse, nem esse. E vou agora copiar isso aqui para o diretório de conversão. Então, copiar, vou até o diretório de conversão e vou copiar esses elementos para cá. Então estão todos os elementos do meu projeto na versão 25. Então aqui estão as janelas, ó, 21 de 6, 11 do 6, todos esses elementos. Agora eu vou indicar esse diretório no meu projeto para fazer a conversão. Rodando a aplicação. Primeiro vou detectar. Agora vou dizer que eu quero converter para a versão 24. Vou pegar o diretório nesse computador, unidade D, vou procurar a pasta conversão, vou selecionar essa pasta. Veja que imediatamente ele preencheu a lista de objetos que estão nessa pasta para esta tela. Então veja bem que está na versão 25, aqui eu tenho uma janela, aqui eu tenho uma consulta SQL e assim por diante. Todos os elementos estão na versão 25. Então aqui, se eu quiser agora que algum desses não seja convertido, basta que eu desmarque ou marque. Feito isso, eu vou converter esse projeto para a versão 24. Então vou clicar aqui, ó, converter os objetos selecionados. Fim da conversão dos objetos selecionados. Mas aqui ele dá algumas mensagens, vou fechar. Agora, se nós voltarmos aqui, ó, pegarmos aqui de novo aqui, ó, o F conversão. Vamos selecionar a pasta. Veja que agora ele converteu para a versão 24. Lembram que antes estava a versão 25? Agora todos os objetos que estão nesse diretório foram convertidos para a versão 24. Como que isso aconteceu? Verificamos aqui no código do botão Repertório Temp que
ele chama o procedimento que preenche o controle tabela, que é Rempli Table Objects. Essa procedure tem a definição, né, de elementos. Então, um arquivo, uma lista, res, lista, repertório, que é para uma versão futura, são todas do tipo string. Esse type é do tipo string, essa extensão é string e essa versão é string. Apago. Todas as linhas do controle tabela. Controle tabela é o Table Objects. Aqui tem uma notação para uma versão futura. Então, reslist fichier. Então, lista de arquivo usa a função flistFile, complete dir, sem repertório. Então, ele vai pegar o conteúdo do repertório, do diretório, todos os arquivos não recursivos e fd interruptivo. São as constantes que ele usa para listar os arquivos. Para cada arquivo que ele encontrar no diretório, ele vai fazer uma busca, né, pela extensão. Então, for each string, aliás, do diretório, separado por enter. Esta extensão extrai a extensão do arquivo para a função fExtractPad. Se a extensão for wdw, wdg, wde, wdr, wdr, wdc, enfim, as funções, ele adiciona na tabela. Switch é essa extensão. Então, case ww, adt, wdv, o tipo é janela. Deixa eu comentar aqui. Se for wdg, é procedimento. Se for uma wdc, é uma classe. Se for WTE, é um template. Desculpe, é um relatório. Se for WDR, é uma consulta. Se for WWT ou WWH, é uma página web. Se for WDSDL, é um web service. Se for WDL, é uma DLL do WinDev. Se for WWS, é um estilo. E assim por diante, todos os tipos. Então ele pega agora essa versão, ele chama uma função TrueVersion, passando como argumento o arquivo e adiciona no controle tabela. TrueVersion é uma procedure interna que recebe como argumento a variável local scaminho, scaminho. Então pega wversion, wprojeto, verifica se o tamanho é maior que 0, carrega o texto, carrega a versão e faz o retorno para wversion, que é onde ela é chamada aqui no sversion. Depois disso, vem o processo de conversão que veremos na próxima aula.